Existe uma luta acontecendo dentro de você agora, e talvez ninguém ao seu redor perceba. Você sorri, continua sua rotina, faz o que precisa ser feito, mas em silêncio existe algo tentando dominar seus pensamentos, suas decisões e, pouco a pouco, a sua própria vida. E o mais perigoso não é a tentação em si, é o quanto ela tem se tornado familiar. Você já percebeu como certas quedas começam pequenas? Um pensamento que você não rejeita, um impulso que você decide não confrontar, e quando você percebe, já está no mesmo lugar de novo, com o mesmo peso, a mesma culpa, a mesma sensação de fraqueza. Mas o que quase ninguém te disse é que essa batalha não é sobre força de vontade. Existe uma chave espiritual poderosa que pode mudar completamente o rumo dessa luta. Uma verdade que, quando aplicada, não apenas te ajuda a resistir, mas te fortalece de dentro para fora. E se você permanecer até o fim, você vai entender por que continuar ignorando isso pode estar te custando mais do que você imagina. Agora preste atenção, porque o que você está prestes a ouvir pode redefinir a forma como você luta e vence. Quando a guerra é invisível, mas real, existe uma batalha que não faz barulho, não deixa marcas visíveis e não pode ser percebida por quem olha de fora. Ainda assim, ela é uma das mais intensas que alguém pode enfrentar. Essa guerra acontece dentro da mente, no campo dos pensamentos, onde decisões são formadas antes mesmo de se tornarem ações. Você não perde quando erra externamente. Você perde quando aceita internamente. Toda tentação começa como uma sugestão silenciosa. Uma ideia que parece inofensiva, quase justificável. E é exatamente aí que muitos se enganam, porque não percebem que o verdadeiro confronto não acontece no momento da queda, mas muito antes, quando o pensamento ainda está sendo formado. O problema é que, quando você não reconhece essa guerra, você já está em desvantagem. Enquanto você acredita que a luta está no comportamento, ela já avançou para dentro da sua mente. E quando chega nesse ponto, resistir se torna muito mais difícil, porque você já foi convencido por dentro. Mas existe algo que muda completamente esse cenário. Quando você aprende a identificar essa batalha no estágio inicial, você deixa de reagir tarde demais e passa a agir com autoridade. E isso muda tudo. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você perdeu uma luta que começou em silêncio? No próximo momento, você vai entender por que essas pequenas concessões são muito mais perigosas do que parecem. O ciclo secreto que te prende sem você perceber, nada começa grande. Nenhuma queda surge de repente. Existe um ciclo silencioso que se repete, quase automático, e que mantém você preso sem que perceba claramente quando tudo começou. Tudo inicia com um pensamento aparentemente inofensivo. Você não confronta. Depois vem a negociação interna, aquela voz que diz que não tem problema, que é só dessa vez. Em seguida, a ação acontece quase sem resistência. E logo depois, o peso, a culpa, a promessa de que não vai acontecer de novo. Mas acontece. E o mais perigoso não é a repetição, é a normalização. Quando esse ciclo se repete muitas vezes, ele deixa de parecer uma luta e passa a parecer parte de quem você é. E é nesse ponto que muitos começam a acreditar em uma mentira silenciosa, a de que nunca vão conseguir vencer. Só que existe algo que você precisa enxergar com clareza. Isso não é falta de caráter. Isso é um padrão que foi alimentado sem ser interrompido. E todo padrão pode ser quebrado quando é exposto à verdade. O que está te prendendo não é apenas a tentação em si, mas o processo invisível que você nunca aprendeu a interromper. Mas existe uma raiz ainda mais profunda por trás disso tudo. Algo que alimenta esse ciclo e o mantém ativo dentro de você. E é exatamente isso que você vai entender agora. A armadilha emocional por trás de cada tentação. Nenhuma tentação entra na sua vida por acaso. Ela sempre encontra uma porta aberta, e essa porta, quase sempre, é emocional. Por trás de cada impulso, existe um sentimento que você talvez não tenha percebido ou não quis enfrentar. Um vazio que pede preenchimento, uma ansiedade que busca alívio,
uma solidão que tenta encontrar conforto em qualquer lugar. E é exatamente aí que a tentação se torna tão convincente. Ela não se apresenta como destruição. Ela se disfarça de solução. Por alguns instantes parece que aquilo vai aliviar o peso, acalmar a mente, preencher o que está faltando. Mas no fundo, você sabe que não resolve. Só adia. E depois cobra com juros ainda maiores. O problema é que quando você não identifica a dor real, você continua tratando o sintoma e nunca a raiz. E enquanto a raiz permanece escondida, o ciclo continua se repetindo. Existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Muitas quedas não acontecem por desejo, acontecem por fuga. Fuga de sentimentos que você não quer sentir. Fuga de pensamentos que você não quer enfrentar. Mas aqui está o ponto que pode mudar tudo. Quando você começa a discernir o que está por trás da tentação, você deixa de ser dominado por ela. Porque agora você não está apenas reagindo, você está entendendo. E quando há entendimento, nasce a possibilidade de transformação. Só que ainda existe um motivo mais profundo que explica porque, mesmo entendendo tudo isso, resistir continua sendo tão difícil. E é isso que você precisa enxergar no próximo momento. Por que resistir parece tão difícil às vezes? Existe um conflito acontecendo dentro de você que vai além da lógica. Mesmo sabendo o que é certo, mesmo tendo consciência das consequências, ainda assim há uma força que puxa na direção oposta. E isso gera uma pergunta silenciosa que inquieta. Por que é tão difícil resistir? A resposta não está apenas no comportamento, está na natureza dessa batalha. Dentro de você existem duas inclinações em confronto constante. Uma busca aquilo que é imediato, confortável e prazeroso, mesmo que depois traga dor. A outra aponta para aquilo que exige esforço, renúncia e disciplina, mas conduz à vida e à paz. E essas duas forças não entram em acordo. O problema é que, quando o seu espírito está enfraquecido, a inclinação mais impulsiva ganha vantagem, não porque ela é mais forte por natureza, mas porque foi mais alimentada ao longo do tempo. Perceba isso com clareza. Você não cede apenas porque quer. Você cede porque, naquele momento, algo dentro de você está sem força suficiente para resistir. E isso muda completamente a forma de enxergar a luta. Porque deixa de ser uma questão de tentar mais e passa a ser uma questão de fortalecer o que realmente importa. Se o seu espírito não estiver preparado antes da tentação chegar, a decisão já começa comprometida. Mas existe um erro silencioso que enfraquece esse preparo diariamente, sem que muitos percebam. E enquanto esse erro continuar, a sensação de luta constante nunca vai desaparecer. O erro silencioso que enfraquece seu espírito diariamente. Existe algo que tem drenado sua força espiritual aos poucos, de forma quase imperceptível. Não é um erro escandaloso, nem algo que chama a atenção. Pelo contrário, é silencioso, comum, e exatamente por isso extremamente perigoso. É a negligência. Não necessariamente uma rejeição consciente, mas uma ausência constante. A falta de contato real com a palavra, a ausência de momentos de profundidade com Deus, o hábito de viver dias inteiros sem alimentar o espírito. E enquanto isso acontece, algo inevitável também acontece dentro de você. Sua mente começa a se encher de outras vozes, opiniões, distrações, conteúdos vazios, tudo ocupando o espaço que deveria estar sendo preenchido pela verdade. E quando a verdade não ocupa espaço, a mentira encontra lugar. Esse é o ponto crítico que muitos ignoram. Eles querem vencer a tentação no momento da pressão, mas passam o dia inteiro sem se preparar para ela. É como entrar em uma batalha sem ter se alimentado, sem estratégia e sem força. A derrota não é surpresa, é consequência. Mas aqui está a revelação que pode mudar tudo. O problema não é apenas o que você faz quando a tentação chega. O problema é o que você deixou de fazer antes dela aparecer. E existe uma chave poderosa revelada nas Escrituras que protege o coração exatamente contra esse tipo de queda. No próximo momento, você vai entender uma verdade que, quando aplicada,
tem o poder de blindar sua mente de dentro para fora. O segredo escondido em Salmo 119:11 que poucos aplicam. Existe um princípio espiritual que tem o poder de mudar completamente a forma como você enfrenta a tentação, mas que muitos conhecem apenas de forma superficial e, por isso, nunca experimentam sua força real. A palavra declara: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma estratégia. Guardar a palavra no coração não significa apenas ler, ouvir ou concordar. Significa internalizar, absorver, deixar que ela se torne parte da sua estrutura de pensamento. É permitir que, antes mesmo de qualquer decisão, a verdade já esteja posicionada dentro de você. Perceba a profundidade disso. O texto não diz que você vence depois de cair. Diz que você não chega a cair, porque algo dentro de você já foi preparado antes. Esse é o ponto que transforma tudo. Quando a palavra está viva dentro de você, ela não atua apenas como lembrança, mas como defesa ativa. Ela confronta pensamentos errados, interrompe impulsos e reposiciona sua mente no exato momento em que a tentação tenta se instalar. Mas muitos não vivem isso, porque tratam a palavra como algo externo, distante, ocasional, e por isso continuam tentando resistir com a própria força, quando já existe uma arma espiritual disponível. Agora, imagine o que acontece quando essa verdade deixa de ser teoria e passa a ser prática diária. É isso que você vai descobrir a seguir, como a palavra de Deus reprograma sua mente. Tudo aquilo que você repete com frequência começa a moldar a forma como você pensa, e a forma como você pensa define como você reage. É por isso que muitas lutas parecem automáticas, como se você já estivesse programado para ceder antes mesmo de tentar resistir. Mas essa programação pode ser transformada. Quando a palavra de Deus deixa de ser apenas algo que você escuta ocasionalmente e passa a ser algo que você medita, declara e guarda, ela começa a ocupar o lugar onde antes estavam pensamentos frágeis e impulsivos. E isso acontece de dentro para fora. Sem que você perceba imediatamente, sua mente começa a responder diferente. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. O que antes te dominava começa a perder força. Não porque a tentação desapareceu, mas porque agora existe algo mais forte dentro de você. A verdade passa a falar antes do impulso. Esse é o ponto da reprogramação espiritual. Você não está apenas tentando evitar o erro. Você está criando um novo padrão interno, onde suas decisões deixam de ser guiadas pelo momento e passam a ser guiadas pela verdade que você carrega. Mas existe algo que potencializa ainda mais esse processo. Não é apenas sobre reagir quando a tentação aparece, é sobre não ser pego de surpresa por ela. E quando você entende isso, você começa a viver em outro nível de vigilância. O poder de antecipar a tentação antes que ela chegue. A maioria das pessoas só luta quando a tentação já está diante delas. Quando o desejo já ganhou força, quando o pensamento já ocupou espaço, quando a decisão já está inclinada. E nesse ponto, resistir exige muito mais esforço. Mas existe um nível mais alto de domínio espiritual. É quando você aprende a perceber os sinais antes da queda se formar. Toda tentação deixa rastros. Ela começa em padrões, em horários, em ambientes, em estados emocionais específicos. Existem gatilhos que, quando não são identificados, se repetem como um caminho já conhecido. E é exatamente aí que você pode assumir o controle. Quando você reconhece esses sinais com antecedência, você não entra mais na batalha despreparado. Você se posiciona antes, você muda o ambiente, interrompe o pensamento, redireciona a atenção. Você não reage, você se antecipa. Isso é vigilância. E vigilância não é viver com medo, é viver com consciência. É saber onde você é mais vulnerável e não ignorar isso. É entender que força espiritual não é apenas resistir, mas também evitar caminhos que você já sabe onde vão terminar. Esse tipo de postura muda completamente o jogo, porque agora você não está mais tentando apagar um incêndio. Você está impedindo que ele comece, mas mesmo com vigilância,
existe uma decisão ainda mais profunda que define quem vence essa batalha, e ela está relacionada à fonte da sua força. A diferença entre lutar na força própria e na força de Deus. Existe um ponto decisivo nessa batalha que muitos ignoram. Eles até reconhecem a tentação, tentam vigiar, buscam mudar hábitos, mas continuam lutando sozinhos. E é exatamente aí que se esgotam. Lutar na própria força parece possível no começo. Você faz promessas, cria regras, tenta se controlar. Por um tempo, até funciona. Mas quando a pressão aumenta, quando o cansaço chega, quando as emoções se intensificam, tudo aquilo começa a falhar, porque a sua força tem limite. Agora observe o que muda quando você deixa de depender de si mesmo e passa a depender de Deus. A luta deixa de ser apenas um esforço humano e se torna uma entrega espiritual. Você não apenas tenta resistir. Você se posiciona em oração, reconhece sua dependência e permite que Deus fortaleça aquilo que você sozinho não consegue sustentar. E isso não é fraqueza, é alinhamento. Quando você se apoia em Deus, algo dentro de você se estabiliza. Sua mente se acalma, seu espírito se fortalece e a tentação perde parte do poder que tinha. Porque agora você não está enfrentando isso sozinho. Esse é o ponto onde muitos começam a experimentar vitórias reais. Não porque ficaram mais fortes por si mesmos, mas porque passaram a acessar uma força que não se esgota. Mas existe um momento específico onde essa dependência precisa se manifestar de forma prática. E é exatamente no instante da fraqueza. Como transformar momentos de fraqueza em momentos de vitória? Existe um instante crítico em toda a tentação. Um momento curto, quase imperceptível, onde a decisão ainda não foi totalmente tomada. É nesse ponto que tudo pode mudar. A maioria das pessoas, quando se sente fraca, simplesmente aceita o processo. Deixa o pensamento crescer, permite que o impulso avance e só tenta reagir quando já está dominada. Mas existe uma forma diferente de agir. No exato momento em que a fraqueza aparece, você pode interromper o fluxo, não ignorando, não fingindo que não existe, mas respondendo imediatamente com posicionamento espiritual. É nesse instante que você ora mesmo sem vontade, que você traz à memória a palavra, mesmo com a mente agitada, que você se afasta do ambiente, mesmo que pareça desconfortável. Isso é decisão. Vitória não é ausência de fraqueza. Vitória é escolher corretamente mesmo quando a fraqueza está presente. E quanto mais você pratica isso, mais rápido esse movimento se torna. O que antes levava minutos de luta interna passa a ser resolvido em segundos, porque sua resposta já está preparada. Você deixa de ser arrastado e passa a conduzir. Mas essa capacidade não nasce do nada. Ela é construída em algo que quase ninguém valoriza, justamente por não ser visível. Uma disciplina silenciosa, que acontece longe dos olhos, mas que define tudo. A disciplina invisível que constrói um espírito inabalável. O que sustenta suas maiores vitórias não são momentos intensos, são hábitos silenciosos. Existe uma construção acontecendo todos os dias, mesmo quando ninguém vê. Cada escolha discreta, cada momento de busca, cada decisão de alimentar o espírito em vez da carne, está moldando quem você está se tornando. E o problema é que muitos só valorizam o resultado, mas ignoram o processo. Querem ter força na hora da tentação, mas não constroem essa força nos momentos de paz. Querem firmeza nas decisões, mas não desenvolvem constância nas pequenas práticas diárias. Só que é exatamente aí que tudo começa. A disciplina espiritual não aparece quando você mais precisa. Ela já precisa existir antes. É no secreto que você fortalece sua mente. É na constância que você ajusta seus pensamentos. É na repetição diária que você cria raízes profundas, capazes de sustentar você quando a pressão vier. E quanto mais consistente você se torna, menos vulnerável você fica. Porque sua vida deixa de ser guiada por momentos e passa a ser sustentada por estrutura. Essa é a diferença entre alguém que vive caindo e alguém que permanece firme. Não é ausência de tentação, é presença de fundamento.
Mas existe algo que pode fortalecer ou enfraquecer completamente essa construção. E muitos ignoram isso. É o ambiente que você escolhe manter ao seu redor. O ambiente que você alimenta define suas escolhas. Você pode ter boas intenções, desejar mudança, até buscar força. Mas se o ambiente ao seu redor continuar alimentando aquilo que te enfraquece, a luta sempre será mais difícil do que deveria. Existe uma influência constante acontecendo ao seu redor, moldando seus pensamentos sem que você perceba. Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, as conversas que você mantém, os lugares que você frequenta, tudo isso está silenciosamente construindo ou corroendo sua resistência. E aqui está uma verdade que muitos evitam encarar. Você não cai apenas por falta de força. Muitas vezes, você cai porque está cercado por estímulos que empurram você na direção errada. Quando sua mente está imersa em conteúdos que despertam desejos, quando seu ambiente normaliza aquilo que você está tentando vencer, você entra em uma batalha desigual. Mas quando você começa a alinhar o seu ambiente com aquilo que você deseja se tornar, algo poderoso acontece. Sua mente encontra menos resistência para permanecer firme. Seus pensamentos ficam mais limpos. Suas decisões se tornam mais consistentes. Você deixa de lutar contra tudo e passa a caminhar a favor daquilo que fortalece você. Isso não é isolamento, é estratégia. É entender que proteger o seu espírito é uma responsabilidade diária. Mas mesmo com disciplina e ambiente alinhado, existe um momento inevitável na jornada de qualquer pessoa. O momento da queda. E o que você faz nesse momento pode definir se você permanece preso ou se você começa uma nova história. Quando cair não é o fim, mas um ponto de recomeço. Em algum momento, mesmo tentando, mesmo lutando, você pode cair. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem de vez. Não por causa da queda em si, mas por causa do que acreditam depois dela. A culpa começa a falar mais alto. A vergonha tenta silenciar sua fé. E uma voz interna insiste em dizer que você não mudou, que tudo continua igual, que não adianta tentar. Mas essa voz não vem para te levantar. Ela vem para te manter preso. Existe uma diferença profunda entre cair e permanecer caído. A queda pode ser um momento. Permanecer caído é uma decisão. E é aqui que muitos não percebem o que Deus realmente faz. Ele não espera a perfeição para se aproximar de você. Ele te chama exatamente no momento em que você mais precisa se levantar. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. A culpa perde o poder de te paralisar. A vergonha deixa de ser um muro. E o erro deixa de ser o fim da sua história. Você começa a enxergar a queda como um ponto de ajuste, não como uma sentença. E isso te devolve algo que parecia perdido, a capacidade de continuar. Mas para que essa mudança seja completa, existe algo ainda mais profundo que precisa acontecer dentro de você. Não é apenas sobre o que você faz, é sobre quem você acredita que é. A identidade espiritual que você precisa assumir hoje, existe uma imagem que você carrega de si mesmo que nunca tenha colocado isso em palavras. E essa imagem influencia diretamente todas as suas decisões. Se no fundo você ainda se vê como alguém fraco, alguém que sempre cede, alguém que nunca consegue vencer, então cada tentativa já começa com um limite invisível. Porque você sempre age de acordo com aquilo que acredita ser. Mas existe uma verdade que precisa substituir essa visão. Você não é definido pelas suas quedas. Você não é a soma dos seus erros. Existe uma identidade espiritual disponível para você, que não nasce do seu histórico, mas daquilo que Deus declara sobre você. Quando essa identidade é assumida, algo muda profundamente. Você deixa de lutar como alguém que está tentando ser forte e passa a viver como alguém que já foi fortalecido por dentro. Isso muda sua postura, muda sua forma de pensar, muda até a forma como você reage diante da tentação. Você não se posiciona mais como vítima da fraqueza. Você se posiciona como alguém que foi capacitado para vencer. E essa mudança não é emocional, é espiritual. Mas toda essa transformação te leva a um momento inevitável.
Um ponto onde você não pode mais apenas ouvir, refletir ou concordar. Você precisa decidir. Hoje é o dia em que você decide quem governa a sua vida. Existe um momento na vida em que ouvir não é mais suficiente. Entender não basta. Sentir também não. Chega um ponto em que tudo se resume a uma decisão. E esse momento é agora. Até aqui, você viu que essa luta não é sobre força de vontade, mas sobre posicionamento. Entendeu que existe um processo invisível, uma raiz emocional, uma necessidade de preparo, de disciplina, de ambiente alinhado e, acima de tudo, de dependência de Deus. Mas nada disso transforma a sua vida se não sair do campo da consciência e entrar no campo da decisão. Porque, no fim, existe apenas uma pergunta que precisa ser respondida com sinceridade. Quem está governando sua vida hoje? São seus impulsos, seus padrões antigos, suas emoções desordenadas, ou é a verdade que você acabou de receber? Você não precisa esperar um momento ideal, não precisa sentir mais força, não precisa ter todas as respostas. Você precisa decidir. Decidir que não será mais conduzido automaticamente. Decidir que sua mente não será mais território vulnerável. Decidir que a palavra não será apenas algo que você conhece, mas algo que você vive. E quando essa decisão é tomada com verdade, algo começa a mudar imediatamente. Talvez não seja visível para ninguém ao seu redor, mas dentro de você, uma nova direção é estabelecida. E é a partir dessa direção que uma nova história começa a ser construída. Não amanhã, não depois, mas hoje.